Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Miquela Reis, sou analista em informação pela IGEP e eu estou aqui com duas mulheres muito maravilhosas, a nossa deusa Simone e a Andréia, minha nova colega de formação, que adentrou o nosso grupo agora, do Iagora Jung. E é isso, Iagora Jung, o que que a gente vai trazer para a gente conversar hoje? Meninos e meninas, no nosso Brasil ou até de fora, o que que a gente vai trazer? A gente vai discutir hoje algo que está nos incomodando, né? Todo mundo sabe que a gente fala bastante sobre a questão do feminino, principalmente eu, né? Vou muito para essa temática. E o que que a gente está percebendo? Quem está assistindo o filme ultimamente está vendo muitas mulheres num nível de magreza extrema, já no nível de anorexia profunda. Eu vou citar para vocês um filme que eu assisti recentemente, eu super recomendo, o filme é maravilhoso, mas eu fiquei em angústia com visualizando a atriz, olhando para aquela atriz, né, que é a Adriana Grande, por exemplo. Ela acabou de lançar o Wicked 2 e ela tá com um buchezinho que ela tá só pele e osso, gente. Extremamente magra, desvitalizada, sabe assim, parece que vai quebrar. Então a gente vê vários exemplos da indústria, por exemplo, de Hollywood hoje, que estão em quadros severos de anorexia. E a gente tem que dar o nome certo para isso, gente. Isso se chama problema de saúde, um problema psíquico. A gente precisa olhar para isso. E, acima de tudo, a gente também pode trazer para a discussão que efeito é esse que está acontecendo, que está sendo exigido dessas mulheres, ou elas estão se colocando nesse papel de entrar numa extrema magreza. Eu estou trazendo Hollywood como exemplo, que eu acho que é o mais próximo da gente como brasileiro, essa proximidade com os Estados Unidos. Mas esse efeito não acontece só aqui. Por exemplo, lá na Ásia, nós tivemos uma atriz super famosa, recentemente, no início desse ano, internada numa crise psiquiátrica profunda, quase se matou, que ela estava com quase entre 30 e 40 quilos. Ela estava numa anorexia tão profunda que ela estava desmaiando. E a indústria, né, cinematográfica chinesa também impõe muito aos atores, às atrizes, que eles estejam extremamente magros. E a gente fala da Coreia, a gente pode falar isso do Japão, a gente pode falar isso de uma forma geral nos países asiáticos, esse culto à magreza, principalmente para as pessoas que trabalham na indústria, né, da imagem, né? Eles querem passar uma imagem e que não reflete o que acontece na população, porque de verdade a população até pode ser mais magra que né, uma população americana ou a população brasileira, que tem índices de obesidade muito altos, mas não é esse o reflexo das pessoas. Aí a gente tem que se perguntar, e eu vou trazer isso para jogo aqui junto com as meninas, por que que a gente precisa apresentar femininos tão frágeis, tão sem vida, tão magros para a sociedade, para o mundo? Por que que a gente tem que trazer essa imagem e apresentar essa imagem desse feminino, que precisa ser quase ser carregado pelas pessoas quando adentram um recinto? Tem uma imagem muito forte que a gente vê a Nicole Kidman sendo, basicamente, ela é carregada, né, o tempo todo. Você vê sempre alguém segurando ela pelo braço. E a gente fica se perguntando, meu Deus, o que está acontecendo com essa moça? Ela não dá conta mais de andar sozinha? É esse lugar que o feminino precisa ocupar nesse mundo para compensar o quê, gente? Esse movimento de conservadorismo, esse movimento de direita extremado, será que esses movimentos políticos estão afetando, né, até o feminino, a sua expressão física, corporal, psíquica? Então, a gente está trazendo aqui hoje esse tema, é um tema polêmico, eu sei que, né, de vocês aí que estão nos ouvindo podem ter diferentes opiniões, e tudo bem, são diferentes opiniões, mas a gente vai trazer isso para a gente conversar e dialogar, porque a gente está vendo isso, e isso vai influenciar crianças, adolescentes, porque as imagens, os filmes, eles influenciam aqueles mais jovens, né? Então, o que que a gente está trazendo? Um feminino distorcido, enfraquecido? Então, isso eu acho bem preocupante. A gente precisa trazer isso para o E Agora Jung, né? Esse é um espírito da nossa época que a gente está vivendo agora. Então, acho que é muito importante, né, Simone, da gente trazer isso, conversar sobre isso, porque é um distúrbio de imagem, gente, é um distúrbio do feminino. A gente precisa trazer isso para a luz da psicologia analítica, né, gente? Com certeza. Você sabe, você estava falando das mulheres da Coreia, da China, e eu sou dorameira, você também é, mas também os homens. Os homens coreanos, chineses, japoneses são magérrimos.
extremamente magros e altos, né? Embora façam muito esporte, só pelo menos os que trabalham no cinema, né? Mas eu não sei o quanto isso é saúde. Agora, você estava falando da Nicole Kidman, que quando eu vi eu fiquei muito assustada, mas também a Adriane Galisteu aqui no Brasil. O rosto dela ficou extremamente envelhecido, porque magreza extrema leva a uma feição muito feia, cadavérica, inclusive, muito longe da saúde. E mulheres, eu quero falar uma coisa, eu tenho 70 anos. Então, eu estou falando do alto da minha velhice, né? Da minha experiência de vida. Homem não gosta de mulher extremamente magra, né? Homem acha bonito mulher violão, né? Que tem curva, que demonstra saúde, né? Que corre com ele, que come com ele, é horrível. Vai sair para jantar, ela come aquela, né, 3 folhinhas de alface, ai, não quero mais, muito obrigada, estou satisfeita. Horrível, sabe? Mesmo porque isso não é saúde. Para você ter saúde, você tem que comer carnes, muitas vezes, com certa dose de gordura. O cérebro funciona com gordura animal, tá? Então não adianta tu ficar magérrima e retardada, né? Porque o cérebro não funciona sem gordura animal. Isso é extremamente importante, tá? Então, a gente tem que pensar um pouco, fazer exercício. Para fazer exercício, precisa estar bem alimentada, senão não aguenta, começa a ter esquecimento, né? Vai afetando a psique, vai afetando o cérebro. Então, por favor, pense. Inclusive, Miquela e Andréia, exemplo para os filhos. Você não come, eles não comem. E a criança está em desenvolvimento. Então, se você fica lá no alface, no tomatinho e todo dia no peito, peito de frango é ótimo para quem está de dieta, porque tem obesidade, né? Mas se você está no peso ideal, ou se você está magra, não, tem que comer gordura, sim, um pouco de gordura, sim. Moela, coração, rabo de boi, isso tudo. Fale com um nutricionista sério, que não ganha dinheiro só para a estética da magreza, da mídia. Não é isso, Andréia? É isso. Eu fico pensando onde foi que a gente perdeu a mão, né? Entre o ideal de beleza e saúde, né? Lá nos anos 80, por exemplo, é, 70, 80, ninguém nem sabia o que que era anorexia, né? Acontecia de ter um doente na família com anorexia e precisava sair pesquisando pelo país inteiro um médico que pudesse diagnosticar. E a coisa tomou uma proporção tão grande que virou moda. Anos 80 e 90 tinha uma moda na moda mesmo, né, de desfile, de passarela, das mulheres serem magérrimas. E aí começou a se tomar uma consciência de que aquilo não era bacana. Então a mídia começou a trabalhar nessa direção. Depois, nos anos 2000, outra crise enorme de mulheres magérrimas. E aí é muito sutil essa mudança, né? A gente vivendo um tempo de tanta modernidade tecnológica, de tanta informação, de tanta facilidade de entender o que que é saúde, o que que não é saúde. E agora, exatamente nesse momento, eu acho muito polarizado isso, porque é um momento onde as mulheres querem ser independentes, autônomas, participativas, produtivas, independentes, e de repente elas caem nesse contágio coletivo de magreza excessiva. Aonde foi que a gente perdeu a mão, né? Eu fico pensando, aonde será que a mulher perdeu a autonomia? Achando que encontrou a sua independência, ela se perde de si, num corpo tão fragilizado que ela não pode ter controle nenhum sobre nada. Né, É. Miquela? Aonde será que a mulher perdeu a mão? Eu achei muito legal isso que você trouxe, Andréia, muito interessante,
Porque é isso, né? A gente está vivendo um momento que o feminino está ganhando destaque, né? Os direitos, né? Aqui, especialmente no Brasil, né? Agora a gente tem uma lei que protege mais em relação ao feminicídio, embora eu acho que seja ainda o início de toda uma regulamentação, tem muito mais coisa para fazer. Então, assim, a gente está num processo de lutas, né? De melhorias, de garantias, né? De garantia de direitos mesmo, de acesso a serviços, a todas essas possibilidades. Enquanto a gente vem com esse movimento, a gente vem com um conservadorismo cada vez mais forte e sem pautado numa coisa meio de religião, né? Ah, não, porque Deus, como se você trazendo Deus para chancela, né, você pudesse chancelar a sua opinião, porque é importante dominar a mulher tem que ser subjugada, o lugar dela é ser recatada do lar, e, sabe? É igual quando você já viu assim, quando uma pessoa quer chancelar alguma coisa, ela tem que, segundo fulaninho, segundo não sei quem, porque ele tem titulação, isso aqui é oficial, é uma estatística. É como se Deus fosse chancelar esse tipo de coisa. E de verdade, eu não estou nem querendo polemizar as religiões, gente, nem é isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente está em movimentos hoje muito enantiodrômicos, muito radicais, muito, tá tudo muito parece a flor da pele. Sabe, a gente está vivendo uma situação hoje toda muito à flor da pele, no campo da política, no campo da social, no campo das discussões, dos comportamentos, né? As coisas estão vindo tudo muito à tona, em parte por esse processo tecnológico mesmo que você trouxe, Andréa, né? Hoje é visível, né? É acessível. Antigamente, na década de 70, 80, o acesso que a gente tinha à mídia, o que que era? Regulamentado pelas TVs abertas. Você não tinha Sim, quase TV fechada. O nosso acesso à mídia, à informação era esse, esses eram jornais, né, impressos. Hoje em dia, não. Qualquer pessoa pode produzir informação. Qualquer pessoa pode trazer informação ao público. A coisa é muito mais acessível, o debate é muito mais acirrado. Então, nesses tempos que a gente vive, quando a gente começa a observar esse movimento de magreza extrema, né, acontecendo em mulheres importantes e mulheres que são visíveis para todos, né, que elas têm ali uma grande visibilidade, e a gente observa que elas estão muito adoecidas, de verdade, psiquicamente, antes de mais nada. Porque tem algo ali que não tá bom, gente. Tá faltando nutrição. O que que tá faltando nutrir ali, né? Porque quando uma pessoa entra num processo de anorexia, o que que a gente já pensa? Né? Eu não estou me nutrindo o suficiente para regular o meu próprio corpo, para manter o meu corpo, vamos dizer assim, é, em equilíbrio, né? Harmonizado. Então você pode ver, quando uma mulher entra em anorexia, ela perde cabelo, ela para de menstruar, E ela perde a força física, ela começa, sabe assim, tem todo as unhas quebram. uma fragilidade orgânica e sem falar a imunidade fica baixíssima, ou seja, você se coloca em risco de morte mesmo, né? Ou seja, em risco de morte, em risco de contrair doenças, em risco de um adoecimento muito sério. Só que o adoecimento primeiro nem é do corpo, o adoecimento primeiro vem sabe assim, dela com ela mesma, né? Hum. Do como ela está se vendo, de como ela está se mostrando. Eu acho que isso precisa ser colocado, né? A autoimagem. Dificilmente alguém, quando se desenha, por exemplo, na arte-terapia, se desenha exatamente como ele é. E aí, nesse Uhum. processo de se desenhar, você começa a ver, tá mais magro do que era, ou tá mais gordo do que era, ou tá maior, ou mais forte, ou tá mais jovem, né? E, geralmente, todos nós temos algum nível de distorção de imagem, mas aí algumas pessoas têm um nível de distorção extremo, né? Uma pessoa com anorexia, ela sempre se olha no espelho, ela se vê gorda o tempo todo, ela tá pesando 40 quilos e ela tá se vendo gorda. É como se fosse um processo compulsivo por uma busca sabe assim, é uma desnutrição. Embora lá a alma está buscando se nutrir de algo, ela tá carente, ela está mostrando para o mundo, tipo assim, cara, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de ajuda. Para mim é quase um grito de ajuda, sabe? Uma pessoa quando entra num estado desse. Quando eu trabalhei em hospital, né, porque, né, meu áureos tempos de enfermeira, muito tempo atrás, eu cuidei de uma adolescente que era anoréxica, né? E, gente, é impressionante. Até o soro, quando a gente colocava ela no soro, ela arrancava soro, ela arrancava sonda, ela se recusava a comer, ela se recusava a se hidratar.
Era basicamente, é como se a pessoa dissesse assim, gente, eu quero morrer. Tem um livro que eu vou indicar para vocês, que é um livro muito incrível, que o ano passado ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele é de uma autora sul-coreana e ele traz a temática da anorexia e da loucura. Ele é muito legal esse livro, eu recomendo, que se chama A Vegetariana. E ela fala exatamente sobre isso, né? Tem um desejo de morte, de morrer. Então, assim, se eu preciso expressar através da minha anorexia um desejo de morte, algo que precisa morrer, então está precisando simbolizar. O que está precisando morrer? Será que sou eu, o meu corpo, no processo autodestrutivo? Ou tem algo na minha vida que precisa ser ressignificado? Não sei, Si, o que que você acha? Para a gente poder. Perfeito. Você falou de um livro, eu quero aqui falar de um filme que me chocou muito, porque ele começa com uma piada. Eu não lembro o nome do autor, eu sou muito ruim para lembrar o nome de atores, mas ele é fenomenal. Começa com uma comédia, você ri bastante, depois ele vai para um romance e termina numa tragédia. Chama Corações Famintos. É fenomenal. E aí, o que acontece? A mãe, eles têm um filho, o casal, é neurótica por alimentação natureba e vira uma tragédia com a criança. E eu já tive casos de supervisão em que as mães, com esse papel de mãe perfeita, levam filhos à subnutrição. Também tem isso, porque não pode engordar, porque se engorda na infância, nunca mais vai ser magro. Essas loucuras também de algumas mulheres, né? E quando eu era adolescente, há muitos anos atrás, nas fotonovelas, a minha ídola chamava Twig. Ela era pau de vira-tripa, como a gente dizia, magérrima. E o que aparecia dela, ela tinha um rostinho de boneca e um olho enorme. E ela passava muito rímel. Cabelo bem pouquinho, lisinho, grudado no corpo, magra, 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 Twig. Nunca esqueço. E ela foi o maior sucesso na época. Eu devia ter uns 17 anos, sei lá, 16. E imagina, eu tenho 70, quantos anos faz isso? Todo mundo queria ser a Twig, né? Então a gente carregava o olho de rímel e queria ser magra, 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 magra. E eu era magérrima. Aí eu fui ficando adulto, conheci o Valdemar e ele me achava extremamente magra. E aí ele trabalhava em laboratório farmacêutico e me dava remédio estimulante do apetite, porque ele queria que eu engordasse. E de verdade engordei, dobrei de peso. Aí mais que dobrei de peso. E eu passei da extremamente magra para gorda mesmo, literalmente. E eu não. Então eu entendo o que é ser muito magra e o que é ser gorda. E não ter esta percepção, essa alteração visual de olhar no espelho e não perceber. Esse é o problema. Você se olhar no espelho e não perceber que está extremamente magra ou que está gorda. Você olha o olho, você olha a boca, você não olha o corpo. Esse é o problema, tá? A gente desvirtua tudo. E isso é muito preocupante, é isso que a gente tem que trabalhar na terapia, tá? Fala aí, Andréia, você concorda? Porque, Eu por exemplo, eu concordo. vi agora há pouco uma foto da Andréia fazendo yoga, que é o artigo dela. Meu, o que que era a Andrea, mais jovem, né, fazendo yoga? Não que hoje ela não seja, o problema é que eu não conheço a Andrea, embora ela seja minha cliente pessoalmente, porque ela mora lá, né, no outro estado, pretendo conhecer em breve. Era uma mulher gostosa, linda, um corpão de mulher que os homens amam. É Né? atual, Essa é tá? a Aquela mulher foto. modelo. Fala, André. Então, você falando sobre essa imagem daquela mulher, né, que você adorava, e eu fiquei pensando em querer ser o outro, né? No olhar da mulher para aquela outra que está na tela, magérrima, e aquilo que elas estão trazendo, né, uma imagem tão frágil, tão delicada. E essa história de querer ser o outro,
vem para essa falta que a anorexia é esse viver de ar, né? Eu convivi com várias anoréxicas, e é um sofrimento muito grande. E é uma necessidade, né, de viver de ar. Tem um outro filme que eu vou indicar também, que é O Mínimo para Viver. Esse Uhum. filme é Claro. belíssimo. O Mínimo para Viver. E aquele filme, eu acho que as pessoas precisam assistir, inclusive essas pessoas que têm esse desejo de se tornarem tão magras. E a Simone trouxe, né, um corpo cheio de carne. Eu tenho esse corpo mais forte, mais musculoso, né? Sempre tive. E quando eu era mais jovem, eu ficava um pouco ressentida com isso, porque eu era bailarina e eu era muito bundudinha e eu falava, gente, o professor ficava encaixa, encaixa. Eu, não, é assim mesmo. Então eu sofri isso na pele, né? Mas nem assim eu sucumbi a viver a minha própria realidade dentro da minha própria estrutura física. E aí eu fico vendo essas mulheres querendo ser o outro, né? Hoje tá a história das canetas emagrecedoras está uma moda gigantesca. Eu respeito muito a medicação, entendo que é uma medicação fantástica, aonde ela cabe realmente, né, para a obesidade, para o diabetes, para a dislipidemia, né, para pessoas que têm resistência insulínica, tem mulheres que realmente não conseguem emagrecer e precisam. Mas aí, há mulheres magérrimas usarem para daqui uma semana ir numa festa com um vestido transparente. Então, assim, que desejo é esse de ser o outro, né? De não voltar para dentro. Aí a gente vem para o nosso trabalho como analista, né? A necessidade que as pessoas estão tendo e têm, e todos nós temos, de ter um olhar de um profissional, né? Um olhar terapêutico, um olhar mais acolhedor, né? Porque essas mulheres não estão se acolhendo, né? Elas não estão se voltando para dentro, né? Qual é a necessidade de ficar tanto no externo, né? O medo de olhar para si, de enxergar a sombra, de ver o outro lado, né? E a importância que tem, né? O nosso papel, né? Aqui a gente traz para Jung, né? E o nosso papel aqui nesse planetinha de meu Deus que está tão desconectado, né? Como as pessoas estão desconectadas de si mesmas, né? Então que procurem, assistam esse filme, que é um filme lindo e ensina muito sobre anorexia e sobre o Uhum. sofrimento daquela menina que realmente está doente, né? E aí, de repente, mulheres saudáveis buscando esse lugar de fragilidade, de abandono e de adoecimento, né, Michela? Uhum. Nossa, você foi falando isso, me reverberou tanto. É, eu achei muito legal essa sua fala, Andréia, porque é isso, né, gente? Nós precisamos cuidar da gente. Jung fala, gente, corpo e alma, né, corpo e psique, são dois lados da mesma moeda. A gente precisa cuidar dos dois, do corpo e da nossa alma. E buscar aquilo que faz sentido pra gente, né? Então, faz sentido eu me objetificar, porque quando você foi falando, me veio a objetificação da mulher, né? A mulher é ainda muito objetificada pelos homens, pela sociedade e até por nós mesmas como mulheres. A gente olha para as outras e fica se comparando, fica olhando para outra, nossa, fulana tá assim, fulana tá assada, em vez da gente se integrar e falar assim, poxa, que bom que somos diferentes, que ela tem um corpo diferente do meu, ela tem um gosto diferente do meu. A gente fica se comparando e um excesso de perfeccionismo dessa sociedade que exige que a mulher esteja sempre cumprindo, né, esse papel de ser perfeita em tudo. É perfeita no corpo, ser perfeita na cama, ser perfeita como mãe, ser perfeita como mulher, ser perfeita como profissional. É muita perfeição, é muito aprisionamento. E tudo que aprisiona faz o quê com a criatividade, com a fertilidade, com a força do feminino? Porque o feminino é criativo, ele é belo, ele é, né? A gente tem esse lugar de leveza, de construção, de cooperativo, da gente estar junto e sabe, é quentinho. O feminino é quentinho, gente, é coração, é cozinha. Polo. Qual o melhor lugar da casa, gente, pelo amor de Deus? É onde faz É, comida, não é? Sim, Aonde a gente se reúne, é na cozinha. É onde a gente conversa, joga conversa fora, a gente encontra os amigos. Então é meio que você dizer, virar as costas para isso, e falar assim: "Ah, não, eu prefiro ficar na minha magreza aqui. Não, eu vou comer minha folha.
Sem problema nenhum, quem quiser fazer dieta, tá com um corpo bonito, não é isso que a gente está criticando, gente. O que a gente está falando aqui é da desmedida, Isso. né? Nós estamos falando da desmedida. A gente não está falando da busca de saúde ou criticando quem está buscando, né, se cuidar, se olhar, ter autoestima. Não é isso. O que a gente está falando, gente, olhem para a desmedida. Olhem para isso, o excesso tanto de um lado quanto para outro, seja na magreza ou na obesidade, eles vão levar a questões aí para serem trabalhadas, né? Uhum. Psiquicamente, fisicamente, isso gera consequências. E depois as consequências podem ser muito sérias, às vezes pode não ter caminho de volta, dependendo do que for. Né? Então, é esse alerta que a gente está trazendo. E agora, Jung, que fazemos, meu Deus, E Exato. agora? né? Que fazemos? Então é isso, a gente faz o convite. Eu vou chamar as meninas para fazer uma fala final, para a gente ir encerrando. Mas, acima de tudo, gente, temos episódios muito legais no E Agora Jung, vários temas ali disponíveis no YouTube, no Spotify, tá? Fiquem à vontade, explorem, deem dicas. Se discordarem da gente, podem discordar, critiquem, coloquem ali embaixo. Ou se tiverem temas novos, nos provoquem. A gente está aqui para estudar, melhorar e crescer junto com vocês, tá bom? Se alguma coisa, recado, o que que a gente deixa para essas mulheres aí? Eu só queria acrescentar que o ego é corpo, uma percepção correta do corpo, e toda anoréxica e bulímica e obesa, né, ela tem uma percepção totalmente incorreta, né, existência e história. Então, a percepção corporal é muito importante para ter um ego estruturado, ou estruturante, melhor dizendo. E só, minha última fala, gente, a nossa exposição à alma humana, você e Carl Gustav Jung, no MIS, aqui de São Paulo, está maravilhosa. O IGEP, eu, Valdemar, fomos os curadores, a Luciana Branco idealizou. Vocês não podem perder. O pessoal do IGEP colaborou, todo mundo, e nós aguardamos vocês lá até o dia 18 de janeiro. André. Eu quero agradecer muito, foi muito legal estar aqui com vocês. E eu quero falar para as mulheres que busquem o lugar do afeto, que não se percam nesse universo globalizado e infantilizado e fragilizado, sabe? Que busquem o lugar do afeto, que se acolham e entendam que para a alma existir precisa um corpo. Cuidem com amor e carinho dessa morada da Hum, alma que é o nosso corpo. Respeita seu corpo como ele é. Todos os corpos são lindos. hum, Um beijo. Obrigada. beijo. Muito maravilhosa, gente. Muito obrigada por estarem ouvindo a gente. Grande abraço. E agora, Jung, vamos nessa. Isso aí. Bora. Uhum. Eu vou parar aqui, meninas. Espera aí, recording.